e eu vou ensinar aqui um pouco a como fazer a pós-produção de imagens. No caso aqui foi o último trabalho que eu fiz. É uma edificação bem simples, né? Mas só que a colagem aí de efeitos, digamos assim, elas acabaram dando um resultado bem legal, né? Realce muito forte para a estrutura, apesar do entorno também ser bem chamativo, mas a estrutura ficou bem evidente. Então eu vou ensinar como vocês saírem disso, que é uma imagem bem simples, feita com SketchUp, né? Basicamente eu fiz aqui um rotate copy e copiar as lajes, né? Não é algo muito complexo, ok? Mas que fazendo a pós-produção fica bem mais legal, né? Apesar de não ser feio a estrutura, né? Ela é bem interessante, ok? Então bora lá. Tudo começa com coisas simples, que é a escolha de um fundo. Como você não consegue achar um fundo perfeito para a sua pós-produção, o ideal é você fazer um collagem, né? Pegar várias imagens e juntá-las em apenas uma. Como, por exemplo, se não fosse suficiente essa vegetação, eu tiraria parte dela e colocaria outra parte aqui, na lateral. Trocaria a neve por um outro tipo, né? Aqui no caso eu não cheguei a trocar, mas eu adicionei alguns efeitos para que ela chegasse a esse resultado aqui final, né? Que você vê que tem essas marquinhas e etc. E de fato é um collage, né? Mas só que não para criar um fundo, e sim para melhorar o fundo, né, no caso. Então bora começar aqui. Primeiramente escolher o fundo. Lembrar que tem que ser de boa qualidade, né? Resolução boa, para que não tenha problemas de efeitos. Depois eu mudei algumas tonalidades, né? No caso aqui foram as vibrações da neve, da vegetação e do céu, ok? Notem que a diferença é bem pequena, sutil, né? Mas só que no geral, no quadro geral, faz diferença, certo? Aqui também eu mudei um pouco a questão do escurecimento da vegetação, né? Eu estava achando ela que estava muito clarinho, né? Ainda eu queria dar uma diferença de tons na vegetação. Estava achando muito uniforme. E aqui como é que eu fiz, ó? Eu coloquei no efeito luz indireta, certo? E é uma pintura bem simples, ó, tá vendo? Eu vim aqui no brush, né, ó. Notem que ela não está com a opacidade máxima, né? Eu deixei bem baixo, aqui eu acho que foi 40, se eu não me engano. Aí, ó, é bem simples, ó. Você vem e começa a pintar, né? Não tem muito o que fazer aqui, certo? Depois que você pintar o que você quer, você vem aqui, chega no efeito luz indireta e pronto, certo? É bem simples, né? Basicamente é uma sobreposição de coisas aí, ok? Aqui as sombras da estrutura e das pessoas, que vocês vão entender depois, certo? Aqui é a camada da edificação, ó, notem bem, ó. Eu fiz uma espécie de borda sombreada na estrutura. Sem isso, né, ó, parece que ela está ainda flutuando em cima. Assim, ajuda um pouco na questão de veracidade da estrutura. Também a questão das sombras gerais, né? Que eu coloquei um efeito de multiplicação, não mais de luz indireta. Aí você me pergunta por quê? Porque acontece isso, né? Parece que está tipo, brilhando a estrutura. Então eu coloquei no efeito de sobreposição. Ou multiplicação, perdão. Certo? Gente, é realmente uma questão de vocês ficarem testando, né? Até vocês acharem que vocês achem bonito. À medida que vocês vão trabalhando, vocês vão achando os efeitos que vocês querem. Hoje em dia, eu praticamente uso mais multiplicação e luz indireta, mas podem usar muitos outros, né? Tem vários aqui. Ok? A saturação da casa também mudei um pouco, para que ela ficasse com contraste menos forte em relação ao quadro geral, certo? Tem uma técnica interessante que é você abrir, né, uma camada e criar aqui, ó, um efeito de preto e branco, certo? Ao fazer isso, você acaba testando como está o contraste de tudo que você está trabalhando. Isso ajuda bastante, certo? Como podem notar, o contraste ainda está forte do piso, né, do piso não, da neve para a estrutura, né? E ainda da estrutura para essa vegetação de fundo. Então a gente tem que trabalhar em cima disso, né? Sempre tentando melhorar um pouquinho mais. Ok? Então, ó, dei uma clareada para melhorar exatamente isso em relação à madeira, certo? Ok? E vamos continuar. Marca dos carros. Eu tenho essas marcas de carro aqui por um motivo simples, porque inicialmente eu queria colocar nessa parte aqui de direita veículos,
né? Como se estivessem estacionados para ir para a estrutura, por exemplo, e pessoas. Mas só que eu achei que carros depois iam ficar um pouco ruins aqui. Fiquei chamando muita atenção para esse lado para o lado direito aqui da imagem. E eu queria chamar atenção para a estrutura. Então não fazia sentido colocar alguma coisa que chamasse mais atenção do que a própria estrutura. Então eu resolvi tirar isso, mas essas marcas de carro eu achei melhor deixar. Ok? Aqui eu também coloquei esse efeito aqui, ó. Como é que eu cheguei nesse efeito de paredes? Na superexposição de cores, certo? Mas se eu tirar isso aqui e colocar no normal, vocês vão ver que é... Deixa eu ver se dá um zoom aqui, ajuda. Olha só, é uma parede, certo? É um efeito, um bump de uma parede que eu achei no Google, certo? Então eu dei lá um copiar, né? E colei aqui com o efeito de sobreposição de cores. Sobreexposição de cores, perdão. Então notem que ele se fundiu, certo? A parede que era branca, né? Dando esse efeito aqui de encardido, digamos assim, que a gente até vê bastante comum, ok? Paredes brancas. Eu achei que ia ficar interessante esse efeito, então eu deixei, certo? Aqui esse mesmo efeito sendo aqui nessas lajes, certo? Ficou um pouco claro, mas só que dá pra entender. Aqui a residência no fundo, apenas para não falar que isso é uma área remota, digamos assim. Aqui um pequeno efeito visual, certo? Que foi feito usando... Deixa eu mostrar aqui. Usando efeito de degradê, né? Ó, você vem aqui, botão direito do mouse, aperta aqui em ferramentas de degradê, né? Mesmo onde tem o mouse, ó. Sendo que na hora que você vai fazer, você puxa, né? Ó, e cria o efeito de degradê, certo? É bem simples. E aí você vai testando, né? Ó, até você achar um que você acha interessante. Aqui no meu caso, foi o efeito de divisão que eu coloquei, né? Que eu achei interessante ficar claro para que não chamasse a atenção dessa região. Porque ao ficar mais claro nesse ponto, você meio que funde o céu com a neve, que também é branca. Então você tira um pouco da atenção disso aqui. E você começa a chamar a atenção mais nessa região aqui, ó, certo? Aqui são as pessoas, né? Os efeitos de humanização da imagem. Aqui é a questão da luz, da estrutura, como se ela estivesse mais clara, né? Uma espécie de luz interna. Aqui um efeito negro nessa lateral, certo? Podia ficar assim? Podia, mas só que eu achei interessante colocar para que criasse um degradê também na imagem inteira, né? Aqui bem claro e aqui mais escuro. E no ponto central desse degradê, a edificação. Aqui a neve caindo, né? Um efeito bem simples, já ensinei em um vídeo anterior como criá-lo, e assim também a de chuva. E aqui o detalhe da neve, né? Ó. Não podia ficar liso porque fica bem esquisito. Não, você notar que aqui, como é que pode? Aqui tem pessoas andando e a neve ficar lisa, né? Ficaria meio sem sentido. Sem falar que me ajudou um pouco na questão da tonalidade, né? Da neve. Não ficou um contraste muito alto com o resto. Então acabou que fechou perfeito, né? A imagem. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida podem perguntar nos comentários que eu posso